chamam, família. Salve Suyer. E agora vamos para a produção dessa telinha aqui. Eu vou encostar num espaço aqui que eu consegui para poder fazer ela. E é isso. Agora vamos trabalhar nessa tela aí. Ela é para um cliente que já comprou ela, no caso, né? Foi encomendada. E o objetivo é fazer uma peça de grafite, não é só uma letra mesmo. Eu tenho feito alguns estudos diferentes. Vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma camiseta que eu vou dar para um parceiro hoje. A camiseta que tem aí disponível no site para quem quiser conferir. E aqui, ó, eu tenho esse caderninho que eu finalizei esses dias. E, ou seja, tem vários rascunhos aqui legais. Vamos ver qual que eu vou escolher ainda. Tem bastante opção. Tem com personagem, mas agora essa tela aqui, no caso, é sem personagem. Foi encomendada sem mesmo. Mas vou fazer nessa pegada dessa letra aqui, ó, que eu tenho gostado de fazer. E tem algumas opções já aqui, tá ligado? Eu quero mostrar ainda, vou fazer um vídeo desse caderninho aqui também. Vou gravar hoje, aproveitar. Mas já tem algumas opções legais aí de letra. Vou explorar essa parada com esse fogo assim, com esse estralado por fora. Agora é isso, vou lá comprar um lápis só. Vamos aproveitar e vamos comigo. E a gente já volta pra começar aqui, porque eu já tenho um monte de canetinha. Tive o privilégio aí de ganhar uma encomenda legal da Grog, que eu vou mostrar pra vocês o unboxing. E além disso, a gente já tem essa aqui, né, que eu já fiz o unboxing lá na Itália, onde eu mostrei que eu ganhei essas pequenas aqui. Então a gente vai botar elas pra trabalhar e vamos desenvolver essa tela aqui usando os marcadores da Grog que eu recebi. Eu vou deixar o link também aqui do vídeo. Foi aquele lá no telhado, pá, que eu abri as paradas. E já voltamos com o lápis. Aí eu consegui um lápis. Eu ainda tem uma mensagenzinha aqui bem bonita, ó. I believe in magic, né? Agora vamos começar a tela. Missão cumprida. Agora vamos ao que nos importa. Fiz só a base das linhas aqui. Agora a estrutura de tudo. Já tem uma base legal aí, ó. Agora eu vou montar sombra aqui nela e eu já mostro de novo. Mais uma etapa, né? Que acho que já vai dar uma dimensão legal. Eu vou fazer tipo a sombra sem regra, tá ligado? Fazer ela projetada, deslocada, como eu quiser, mas realmente focando tipo na estética do rolê, tá ligado? Pra deixar ele esteticamente da hora, quebrando as regras da sombra. Vamos ver. E agora vamos pro processo do fundo. Que no caso eu vou fazer uma variação de bubbles e de tipo explosões assim. Agora eu já tenho o fundo adicionado também. Eu fiz esse estilo aqui junto com as bubbles. E agora eu vou lá comprar spray que eu já preciso comprar para uma missão de amanhã. Um vídeo que eu vou gravar aqui também pro YouTube. E vou comprar para fazer algum fundo aqui. Provavelmente a cor que eu comprar pro rolê de amanhã, que vai ser bastante lata, eu consigo usar alguma coisa para inventar aqui o fundo. E daí a gente faz ali fora, para não manchar nada aqui dentro. E é isso, já tem uma peça bem da hora aqui. Curti o resultado, tipo encaixando assim, pulando um em cima do outro. E depois com a variedade de marcadores aí vai dar para dar uma estilizada bem legal. Bora agora resgatar spray para poder dar andamento nisso aqui. E provavelmente eu vou tomar mais de um dia para fazer esse trabalho, então é isso, vamos fazer uma parte hoje e a gente volta aí. Mas agora missão é resgate das latas. Eu vou levar esse saco aqui, vou levar essa camiseta que o parceiro eu vou encontrar lá na loja e vamos lá. Latas resgatadas. Um salve aí pra North Color. Agora voltar pra lá. Isso aqui já tem, né, pro outro rolê que eu vou fazer, mas eu vou usar pra fazer o fundo da tela. E é isso. Agora mais uma caminhada e já chegamos lá de novo.
Aí talvez depois eu pego 2 mais escuros. Tipo isso aqui. Só pra dar um mais escuro na real no vermelho. Oh, meus shorts, mano. Não creio. Puta merda. Ai, caralho. O que eu vou fazer, mano? Filha da... É, rapaziada, pra vocês verem, o bagulho é real mesmo. Sem cortes. Toma. É isso que dá, né? O cara quer ficar flyer, né? Ficar no estilo. Pá, pintando uma tela. Tá moscando. É isso aí, rapaziada. Ah, é azul, né? Dá pra notar, mas ainda fica custom, né? Eu já tenho um aqui marcado também atrás, tá ligado? Então tá suave. E é isso, já temos aqui um fundo legal. Agora eu vou fechar aqui que tá mó barulho aqui fora. E essas bordas aqui eu gosto de pintar de preto mais tarde. E agora é esperar secar isso aqui pra poder vir aqui dentro, né, preenchendo. E depois talvez eu vou fazer mais alguma coisa nesse fundo, mas em geral eu gostei assim até. Achei interessante. Talvez eu nem faça nada, mas vamos ver. Eu acredito que dá pra gente já preencher a letra, tá ligado? Ela tá nessa parte aqui que não encosta, né, quase na parte do spray. Então dá pra fazer já alguma parte. Eu gosto muito de amarelo. Vamos ver como poderia ficar. Vou fazer talvez 2 camadas, né? E vou usar esse amarelo. Eu tenho o refil dele, tenho outros aqui também, né? Tipo, em outros tamanhos, qualquer coisa dá pra passar pra cá. E vamos preencher a letra com esse yellow aqui.
Primeira camada, né, de amarelo. Vou deixar secar e depois é para aplicar a outra. E assim depois também, né, ver como é que eu vou resolver quanto a esse fundo aqui. Provavelmente eu vou escolher 2 tons, né, e vou deixar o mais escuro nessas partes em que tá pintado, junto com sendo contorno isso. E escolher uma outra cor, né, um tom abaixo disso, para fazer essas partes aqui que não vão ficar tão escuras, no caso. Vou deixar aqui secando e provavelmente depois de amanhã eu vou voltar aqui para finalizar esse trampo. E aqui estamos novamente. Tive que pegar mais umas latas aqui. Aqui tudo sequinho. Passar mais uma camada, né, de amarelo para dar uma caprichada nessa letra. Já fazer o fundo, fazer essa sombra, depois o contorno. E é isso. Agora a gente vai seguir com esse Grog Squeezer aqui, um pouco maior, porque eu acredito que ele vai evitar essas manchas pequenininhas. Aqui os efeitos vão ser de vermelho. Nossa, esse vermelho aqui tá como? Estralante, hein? Pô. A gente já vai fazendo essa parte também. Agora é uma questão de paciência, creio eu. Porque a gente já tem, né, isso aqui preenchido também. Mas agora é paciência, deixar isso aqui secar por mais um tempo. Logo eu consigo vir fazer essa sombra aqui primeiro. E acho que o outline vai ficar por último, para eu poder realmente fixar minha mão aqui em cima e fazer tudo com uma cautela. Mas é isso, família.
Eu vou continuar agora. Eu já deixei secar aqui o vermelho e o azul de squeezer. Eu vou, antes de retocar ele pela segunda vez, fazer o detalhe da caixa da sombra. Eu tava pensando se eu iria fazer ela total de preto, mas eu encontrei um cinza aqui, que é mais ou menos escuro. Então eu vou colocar o cinza aqui nessa caixa, das que eu não deixei escurecidas, tá ligado? Essas que estão pra fora, aqui vai ficar também. E essas escurecidas eu vou deixar, tipo, total preto mesmo. Que é pra mostrar essa diferença, né? Do que tá escondido das sombras, que vão ficar mais escuras, e das que estão ainda pegando alguma coisa de claridade. Então, vamos definir agora essas sombras aqui. Que depois eu vou contornar isso aqui de preto. É só pra gente ter mesmo a caixa aqui. Vai ficar interessante essa sombra aqui, hein? Toma, toma. É isso, família. Já tenho agora aqui os cinzas encaixados onde precisava. Falta a gente colocar agora o retoque agora disso aqui, né? Que no caso tem alguns lugarzinhos aqui peculiares pra gente tentar entrar, hein? Que eu tenho que ver se eu não tenho esse Diving Blue aqui numa caneta também menor. Vamos ver se a gente tem esse azul aqui, que é qual? Diving Blue, chama, família. A gente tem esse aqui em pequeno também. E agora o vermelho. Vermelho é Ferrari Red. Acho que tem também, hein? Ferrari Red. Toma. É isso, perfeito. Então a gente tem os dois aqui que a gente tem que colocar nas partes pequenas. Vamos resolver isso aí. Talvez, tipo, vai ter uma leve diferença, tá ligado? Porque acho que a tinta talvez é um pouco diferente. Mas vai conversar. Feito com o azul. Agora nas partes daqui de baixo com o vermelho. Com o vermelho acho que tem menos coisas. Ali acho que vai a sombra ainda, na real. E também vai preto. É. Acho que era isso. Era mais uns lugares ali que eu podia fazer com um azul mesmo. Tava mais perto dessa área aqui. Agora então vamos
dar o reforço que precisa. E daí eu tenho que esperar secar de novo. Salve! Agora vamos para o contorno e a sombra. Que no caso a gente vai fazer primeiro a sombra, né? Tipo, vou pegar o preto aqui. Eu vou blocar primeiro essas sombras grandes aqui com o preto. Pegar essas sombras aqui, deixar elas blocadas para depois só vir com um contorno bem liso, tá ligado? Bem limpo. Já dá outra parada, né? Já tem quase tudo preenchido. Já fica interessante até assim, hein? Fala. Agora é esperar isso secar e vir com um contorno. Não tem muito segredo, né? Talvez dá pra reforçar algumas partes só com esse amarelo aqui. Vamos ver isso aí. Agora é esperar secar mais uma vez a letra. E amanhã a gente finaliza essa tela aí pro cliente. E um salve aí pro mano Mugs, que foi ele que fortaleceu aí na tela. Tamo junto. Vai, mano, vai, mano. E cá estamos. Terceiro dia e agora a gente já tem tudo bem sequinho, uma camada boa já desse preenchimento. Ele tava meio fraquinho, né? Então agora a gente já conseguiu dar uma revivida legal. E agora vem a parte de fazer realmente, né, o contorno todo de preto, definir bem isso, né? E fazer o branco de brilho. Então, vamos voltar pra cá. E bora para esse processo agora. E no caso eu queria realmente deixar a tela bem sequinha para eu poder me apoiar aqui, porque qual que é o detalhe, né, que eu vou explicar para vocês. Como eu usei aqui essa tinta da Grog, tá ligado? De squeezer, saiu bastante tinta, tá ligado? Até assim passando a mão fica liso, saca? É diferente a textura desse aqui, onde eu usei só a caneta. A caneta parece que controla melhor ali a quantidade de tinta que vai sair e não deixa sair exagero. Aqui vai ter que estar sempre tipo bem molhadinha a ponta para poder fluir bem, tá ligado? Senão a gente não vai conseguir traçar direito, tá ligado? Não pode, é claro, né? Tá nem de mais nem de menos. Esse é o desafio aqui. Vou começar pelo começo aqui. Ó, agora com a ponta bem molhada ele fluiu legal até. Me surpreendeu.
Realmente fazendo com bastante cuidado. Dá um pouco mais de dimensão já. Tô pensando aqui se eu não consigo fazer em mais algum lugar isso. Talvez eu vou fazer essa aqui, ó, de preto. Aí eu consigo fazer esse detalhe de branco aqui e aqui. E agora a gente continua só por aqui. Chama. Finalizei essas paradas de branco aqui. Já deu uma vida ainda maior, né, pra tela. E olha, eu, pra ser bem sincero, tô bem contente com ela sim, hein. Vou esperar isso aqui secar um pouquinho e talvez, né, ainda fazer aquilo que eu comentei, de vir com o preto dentro aqui pra fazer umas peças, tá ligado? A não ser que tenha talvez um outro amarelo aqui. Tem esse, né? Eu tenho esse amarelinho aqui. Eu posso usar ele pra fazer alguma coisa aqui dentro da peça, tá ligado? Pra dar uma vida a mais. E assim a gente já consegue ver se já dá uma movimentação a mais, né? Porque eu sinto que é isso que tá faltando só. Eu acho que acabou parando de filmar, mas acabei o processo de adicionar esses bagulhinhos aqui com esse outro amarelo. E assim, ó, realmente era o que eu queria, tá ligado? Era o que eu sentia que tava faltando. De longe ele tá muito sutil. Quando você chega de perto você consegue ver, ele dá uma diferença legal, dá um movimento a mais, né? Seguindo sempre a estrutura da letra, tá ligado? Sem encostar nas bordas e tal. Mas em geral gostei bastante. Eu planejava já levar essa tela hoje pra casa, mas eu vou ter que ir andando, eu tenho um caminho pra fazer meio longo. Então vou deixar a tela aqui, vou continuar na sexta-feira, no caso, para poder tirar umas fotos dela, tá ligado? E finalizar, botar uma assinatura aqui embaixo, pá, né, daquele jeito, deixar o bagulho fino e elegante. E até lá talvez pensar se a gente adiciona mais alguma coisa ou não. Mas é isso. Bora. Salve, salve família, estamos aí no último dia para finalizar essa tela e já enviar ela depois pro correio, para o seu respectivo colecionador. Só vou fazer agora esse último detalhe. Eu troquei uma ideia com um parceiro meu, o Suyer, e ele deu a dica de fazer esse outline aqui das letras todas com o laranja, e eu vou experimentar. Realmente é uma cor que eu acho que pode funcionar bem aqui e já vai dar uma limpada também, tá ligado? Na peça em geral. Começar aqui pela esquerda e a gente vai finalizando pra cá. Agora também é bastante concentração, mas como ela tá bem sequinha, eu acredito que vai dar pra tirar umas boas linhas.
Aí, ó. Já ficou bom, Bruno. Não dá um destaque tipo gigante, mas já dá uma vida, né? Dá uma limpada legal também já. Boa, valeu, mano. Então agora fazer a assinatura. Vamos fazer a assinatura com um pequeno pretinho. Chama, família. Agora sim. Como? Assinatura encaixada. Explosão aí de azul, vermelho. Preenchimento amarelo. Detalhe de amarelo dentro. Caixa de cinza, preto, detalhe de branco. Isso aí ficou como? E é isso, família. Mais uma tela aí, mais um vídeo, né, de tela feita para o canal. Mais um colecionador aí que vai receber a sua tela. Queria agradecer novamente aí ao colecionador. Tamo junto, mano Mugs. Agradeço de verdade o suporte. Ele já pegou alguns outros trabalhos aí comigo e agora ele chegou na tela. Então queria agradecer de verdade aí pelo suporte por poder estar fazendo isso. Ela vai ser agora embalada com maior cuidado, com plástico bolha e tal. E vai ser enviada para ele. Quem tiver interesse também consegue ter esse acesso aqui pelo e-mail, tá ligado? É só mandar um e-mail pro e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, que é rescart@gmail, e você consegue descolar a sua tela também. É isso, tamo junto. Dá um confere no site também que tem outros produtos aí limitados, exclusivos aí pra rapaziada. Tamo junto, mais uma aí, bora! Bora passar essa borda aqui em preto, que já deixa a parada mais qualidade, dá uma diferença na estética já dela, na finalização. E a gente sempre quer deixar o mais brabo possível, né? Então... já dá aquela elegância. Agora é deixar ela secar e começar o processo de embalar ela para o cliente. Deixar ela pronta para enviar. E é isso, família. Tela finalizada. Agora eu só vou pegar as informações do colecionador, vou colocar aqui e ela vai ser enviada para ele. Se vocês quiserem as suas também, só dá aquele salve. Tamo junto. Essa é a primeira tela dele, então é muito da hora poder estar começando nessa relação agora de colecionador com ele também. Então é isso. Tamo junto.